gente, boa tarde. Vamos começar mais um podcast, esse nosso encontro semanal do nosso podcast Entre Boletos e Sonhos, a construção da vida adulta. Estamos aqui hoje eu, Marta, e os meus amigos. Eu sou a Andréia Mendes. Eu sou o Tiago Adolfo. Boa tarde a todos e vamos dar início a mais um episódio do nosso podcast. Exatamente. E aí a gente sabe que nem só de boletos vive o ser humano, né? Então, para a gente iniciar o nosso episódio de hoje, que foi uma sugestão dos nossos ouvintes, inclusive, né? A gente hoje vai falar sobre essa adultez emergente e jovens adultos. Lembrando que esse tema a gente vai usar como base o livro de Desenvolvimento Humano de Papalha, e é um livro que as autoras vão utilizar muito todos os aspectos da vida nas diversas fases do desenvolvimento humano. E aí eles vão falar sobre os aspectos emocionais, elas vão falar sobre os aspectos sociais, psicológicos, biológicos, né? Porque todo o nosso processo de desenvolvimento vai acontecendo no biológico, né? Internamente e influenciado pelo externo. Então, os fatores sociais vão estar influenciando em cada fase da nossa vida, a depender do momento histórico, da fase histórica, da era que a gente vai estar vivendo, né? E aí eu já começo com a nossa perguntinha-chave, né? Nossa perguntinha-chave de hoje é: quando vocês, meus amigos, identificaram, perceberam que estavam na fase adulta? Quando foi esse tchan do mundo que a vida trouxe para vocês? Oi, fase adulta, cheguei. Marta, eu queria pegar o gancho dessa tua pergunta para trazer como exemplo, na época que eu dava aula, que eu já fui professor universitário, né? E nas turmas que estavam já próximo para se formar, eu sempre gostava de instigar eles de uma maneira mais simples, para tirar esse peso, não é? Que é justamente essa passagem do jovem para o adulto. Eu costumava dizer, eu digo, pessoal, vocês têm noção do que vocês querem para a vida de vocês, porque hoje vocês são universitários, não é? Vocês estão saindo dessa fase universitária e vão passar para a fase de desempregados. E aí, que é que vocês querem, que é que vocês já têm em mente para a vida de vocês. Alguns deles, com a brincadeira, já caía a ficha, né? Realmente, Tiago, a gente está saindo de uma fase onde a maioria, né? A gente também não pode generalizar, mas a grande maioria sustentada pelos pais, não é? Não tem essa questão da responsabilidade, não é? E ficha. Ele dizia, Tiago, e agora? Aí eu dizia, esse é o momento de vocês começarem a pensar do que é que vocês vão querer para a vida de vocês. Vocês agora vão ter que fazer a questão da ressignificação. Vocês estão saindo daquela fase, não, eu tenho papai, eu tenho mamãe, eu não tenho obrigação de contas, a grande maioria, mais uma vez dizendo, não generalizando. E a gente sabe que na época de faculdade, mesmo sendo da adolescência, muitos já são responsáveis. Exatamente. Mas assim, eu vou falar agora, Tiago, quando foi que caiu minha ficha, né? Eu acho que foi justamente nessa época, quando eu saí da fase universitária, e eu disse, agora eu vou ter que procurar meu primeiro emprego, não é? Os boletos vão começar a chegar, boleto do Conselho de Farmácia, a gente já começa a se empolgar, já compra o nosso primeiro veículo, e os boletos vão aparecendo. E eu acho que é esse momento que a gente diz, eita, acabou a brincadeira, agora o negócio é sério, né? E a gente começa a criar aquelas obrigações. Tenho papai ainda? Tenho, mas a partir de agora é comigo, a obrigação dele ele já fez. E, Tiago, sabe que a autora, ela fala justamente isso, de que a nossa vida, primeiro conceitualizar a partir da leitura de Papalha, o que é essa adultez emergente, o que é essa fase em que você está saindo da adolescência e entrando na vida adulta. Então, a autora, ela contextualiza que é justamente esse processo entre
dos 18 aos 25 anos, em que você vai passar dessa sua fase de adolescência e começa a se introduzir nessa fase adulta. Só que aí ela é permeada por diversas dúvidas, por diversas dificuldades, e a autora vem trazer isso, que você fala, que no desenrolar da sociedade, né, das mudanças da vivência em sociedade mesmo, a partir desse universo da industrialização, né, de novas vivências no mundo ocidental, a gente vai perceber o quê? Que os adolescentes, os adultos, os jovens adultos vão demorar a sair da casa dos pais, né, eles vão ter essa demora de sair da casa dos pais, de deixar de depender financeiramente dos pais. Então, vai tendo essa demora, esse atraso maior de se inserir no mercado de trabalho. Mas aí agora eu aproveito e passo para a nossa amiga Andréia dizer quando foi que deu esse despertar, que ela entendeu que agora ela era uma adulta. Foi há pouco tempo atrás. Ai, quem me dera. Então, pegando o gancho do que vocês falaram aí, eu acho muito interessante a vivenciar hoje dentro da minha casa, porque eu tenho um filho que ele é adolescente, né? E eu acho interessante porque eu estava fazendo uma retrospectiva e eu acredito que assim como eu, vocês também tinham um desejo muito grande na nossa adolescência de chegar aos 18 anos. Sim. Porque quando a gente for maior, porque na nossa época 18 anos já era de maior, então quando a gente for de maior, a gente vai morar só, a gente vai ser independente, nós vamos trabalhar, e a gente crescia com esse desejo. Infelizmente a gente não sabia que era o único que ia se realizar. A fase pessimista do episódio. Se a gente soubesse a besteira que a gente estava desejando. Mas a gente tinha essa ânsia da responsabilidade, a gente tinha essa ânsia de querer ser independente, de querer ser dono de si. E hoje, falando sobre o que a Marta estava falando, nós não vemos isso na juventude de hoje. Né? Nós vemos aí homens e mulheres com 20, 25, até mais idade dentro da casa dos pais, sendo mesmo trabalhando, mas sendo ali codependente dos pais, vivendo ainda sobre a proteção no ninho e sem a menor perspectiva, né, de bater asa desse ninho, de seguir com a vida, de seguir o curso da vida. A gente vê cada vez menos pessoas com interesse de deixar a casa dos pais para ter uma independência, né? Em todos os aspectos. Então, eu acho que, de fato, a nossa geração, ela foi uma geração privilegiada nesse intuito, porque formou homens e mulheres guerreiros, fortes, que batalham, que vão atrás, que não desanimam com qualquer coisa, mas hoje nós vemos uma geração muito enfraquecida, por assim dizer, nesse sentido de e agora? Eu faço o quê se não tiver papai e mamãe? E agora eu vou para onde se não tiver papai e mamãe? Né? Então essa é de fato uma grande preocupação, eu acho que dos dias atuais. E eu particularmente eu aprendi que a minha fase adulta chegou muito cedo. Aos 18 anos eu não morava mais com os meus pais, então eu aprendi muito cedo que a fase adulta chegou para mim e eu precisava ressignificar o dia mal, eu precisava levantar ainda que eu não quisesse, eu precisava trabalhar ainda que eu tivesse com preguiça, porque no final do mês os boletos iam chegar e era eu que ia ter que arcar com eles. Então, eu descobri muito cedo, né, essa minha fase. Apesar de Piaget ele falar sobre essa passagem da adolescência para a fase jovem, porque ele nem chama a fase dos 18 aos 25 anos de adulta. Na verdade, ele só vai chamar a fase adulta a partir dos 25 anos. Mas ele passa essa fase dos 18 aos 25 anos, ele chama da juventude. Eu acho que existe uma sobrecarga já muito grande desde novo,
dentro da nossa juventude, de você precisa estudar, você precisa fazer faculdade, quando você terminar a faculdade, você precisa já ter um emprego. Não, você As precisa expectativas, né, Andréia? As expectativas colocadas. As expectativas dos outros em cima deles é algo que, de fato, sufoca. Porque eles já entram na faculdade com a perspectiva de que aquela ali é a faculdade dele e é o emprego pro resto da vida dele. Sabe? Esses dias eu estava conversando com um jovem e ele disse que ele se viu naquele filme Abelhinha, da Abelhinha. Que eles fazem ali o ensino médio e eles têm que escolher um emprego para eles viverem o resto da vida até morrer. Né? E aí tem uma abelhinha que se revolta e diz, não, eu não quero viver o resto da vida só nisso. Eu quero conhecer outras coisas, outros horizontes. E ele... E assim, pegando o gancho. Espera aí um pouquinho que ela vai concluir. Espera aí, teve algum problema aí. E aí ele diz, não, eu quero viver novos horizontes, eu quero conhecer novas fases, né? E aí ele disse que se viu nesse filme. Por que a profissão que ele tinha que escolher tinha que ser a profissão para o resto da vida dele, né? Então, tem tudo isso. E eu acho que hoje a nossa geração, ela de fato vive uma expectativa muito grande, trazida pelos pais. Os pais tentando pôr nos filhos, não generalizando, o sonho que não viveu. E aí nós temos uma geração enfraquecida, não todos, alguns, e uma geração que tenta suprir não aquilo que gostaria, mas a vontade do pai, da mãe ou de alguém da família. E aí vem até a própria capacidade de maturação do nosso cérebro, né? Que ainda está nesse período de desenvolvimento, né? Nos 18 anos a gente sabe que a fase da adolescência em si é uma fase que, naturalmente, biologicamente, o ser humano vai errar mais, vai ter mais dificuldade de escolha, vai depender mais de terceiros para tomar decisões, para esse processo de orientação. Então, aos 18 anos ainda existe esse, digamos, um pisar em ovos em como tomar decisões mais acertadas, e aí já é um processo que socialmente é estabelecido de muitas expectativas, de muitas demandas que a sociedade estabelece para que a gente esteja cumprindo, né? E aí eu estava lembrando aqui isso que você estava falando, de essa dificuldade que as pessoas estão tendo de sair da casa dos pais, e aí eu lembro que eu vi a autora falando justamente isso, que em algumas situações existe essa dificuldade maior de sair da casa dos pais, e quando os jovens saem, que constituem as suas próprias famílias, está tendo uma demora maior, uma renúncia maior em exercer a parentalidade, né, que é, de fato, ter filhos, né, ter família no sentido de procriação mesmo, né, de ter filhos para processo educativo e tudo mais. Então, eu vejo que, de acordo com a leitura que a gente fez do livro, existe muito essa dificuldade de que, hoje em dia, atualmente, após esse processo de industrialização, as pessoas estão renunciando mais o ser mãe, o ser pai, ou se elas simplesmente não querem, ou então elas vão postergando, né? Elas vão deixando para mais para frente, mais à frente, esse processo de fato, reprodução, né? O Tiago ia complementar. Assim, trazendo para a minha realidade, né, na minha época de faculdade. Eu acho que um ponto muito interessante que ajuda nessa quebra do cordão umbilical é colocar os filhos para estudar fora. Né? Porque eu acho que o cara aprende realmente a responsabilidade, por mais que não seja ele o responsável ainda pelos boletos, mas ele já cria uma noção de responsabilidade de ele fazer seu horário, ele cria seu, não é? E assim, gente, uma das coisas que aconteceu comigo, eu sou o primeiro de 4 filhos, não é? E muita gente dizia, Tiago, tu é um cara tão inteligente, tão para frente, porque quando tu acabou tua faculdade, tu não emendou aí numa especialização, no mestrado, no pós-doutorado,
justamente porque essa ficha, pessoal, caiu para mim antes do tempo. Eu me vi na necessidade de trabalhar para eu me assumir, porque atrás de mim ainda vinham mais 3 irmãos. Uhum. Né? E outra coisa também, assim, mudando agora a questão desse direcionamento, é a gente falando dessa questão, dessa quebra do cordão umbilical, um ponto que a gente vem observando aí, até nos próprios estudos que eu andei pesquisando, muitas vezes a culpa é dos próprios pais. Essa questão da superproteção que ele joga em cima. Né? Isso acaba influenciando e acaba postergando essa necessidade do filho criar responsabilidade. Sim. Né? E assim, Thiago, pegando o gancho do que tu falou aí, eu acho que tem muito a ver sobre isso que você disse. Eu acho que a superproteção dos pais hoje em cima dos filhos, e eu não tiro a razão deles no sentido do mundo que a gente tem vivido, né, da questão da periculosidade, da questão de você mandar um filho para a escola e ficar naquela insegurança se vai voltar, se vai chegar bem. Então eu não tiro a razão dos pais, mas eu acredito que a superproteção, você colocar o filho dentro de uma bolha e não deixar ele crescer, não deixar ele lidar com as próprias questões, com as consequências dos próprios erros, eu acho que tudo isso retarda, sabe, psicologicamente, emocionalmente e até de uma forma cognitiva o amadurecimento desse indivíduo. Porque é muito fácil, eu lembro que meu pai, quando ele era vivo, ele sempre resolveu o problema de todos os filhos. Nós somos 6 irmãos. E ele sempre tomou a frente para resolver. E isso foi muito difícil para a gente, porque quando ele faleceu, quem resolvia? E aí mexe diretamente com esse processo de autonomia que o jovem precisa construir, né? Sim, e que é muito mais fácil se o pai ou a mãe estiverem incentivando, motivando, se estiverem ali guiando eles e não super protegendo. E não fazendo por ele, né? E não fazendo por eles, porque foi muito difícil para mim e para os meus irmãos acordar um dia e dizer, e agora, quem resolve os problemas? Né? Se a gente tivesse, eu sempre digo, se a gente tivesse sido preparado, se nós tivéssemos sido instruídos de maneira correta, talvez hoje seria a perspectiva, o quadro familiar seria diferente. Andréia, né? Oi. Andréia, como tu tá falando sobre família, eu já aproveito e já falo sobre o próximo subtema que a gente pensou para esse momento de hoje, né? Já que o nosso tempo tá curtinho agora, e aí ele vai falar justamente sobre isso, sobre família, sobre as nossas relações afetivas, né, sobre como esse momento de passar da fase de adolescência para essa vida jovem, adulta, né, que tu trouxe como Piaget cita, que não é necessariamente um adulto, mas esse, digamos, um adulto em formação, né? Sim. E aí, como a gente compreende, né, que essa necessidade de ressignificar os vínculos, sejam familiares, sejam afetivos, porque assim, não sei vocês, mas eu saí de casa aos 19 anos, né, então já tem mais de 10 anos que eu estou morando fora, e aí eu vivi na pele isso de ter que reinventar a maneira como eu vou lidar com a minha família, seja pela distância física, né, por morar em outra cidade, mas aí a gente já pode trazer um gancho de algo muito importante, que é a influência da tecnologia hoje em dia, né, a influência da tecnologia em aproximar esses vínculos, e que aí, às vezes, a gente percebe que, a depender de como seja essa relação interpessoal, o vínculo pode ser positivo, nesse processo de construção desse jovem adulto, como pode ser negativo, né? A partir do momento que não há esse apoio da família, essa liberdade para a autonomia do jovem, né? Pegando o teu gancho aí, Marta, eu acho o seguinte, a tecnologia tem seus pontos positivos, claro e evidente, né? Questão de pesquisa, da velocidade, da questão da informação, mas eu sempre levo por aquele lado, que tudo demais é veneno. Sim. Eu acho que se a questão da tecnologia, ela vai transformar, ela vai formar um adulto imaturo,
e um adulto que não tem coragem de enfrentar as coisas pessoalmente. Porque atrás da tela é uma coisa, né? Você cara a cara naquela relação interpessoal, indivíduo com indivíduo, é outra totalmente diferente. Eu fazer isso, eu li, eu andei lendo algumas coisas aí, e como é que vive essa relação interpessoal afetiva dos jovens hoje. Os jovens se comunicam através de memes, os jovens se comunicam através de emojis. Nós que somos jovens. Mas hoje em dia, quando colocam o jovem cara a cara, a situação é diferente. Não tem assunto. E o jovem treme, não tem assunto, justamente. Não tem emoji para colocar. Os jovens de hoje não sabem mais nem paquerar, meu filho, se não for pelo WhatsApp. Mas não. Pois é. E aí fica aquilo, né, de pensar que, como diria Aristóteles, nós somos seres sociais, né? Nós somos seres que nascemos para viver em conjunto, nascemos para viver em sociedade, que o nosso desenvolvimento vem a partir dessa socialização, desse desenvolvimento de pares, de seres semelhantes, né? E aí não tão semelhantes, porque temos aí nossas diferenças. Mas isso é muito importante de tratar essa dificuldade que a gente está vivendo até em ressignificar os nossos vínculos diante da internet, né? Diante desses fatores de não saber mais nem paquerar, né? Não, e eu acho que a comunicação em família, a comunicação de amigos, ficou cada vez mais escassa, porque você tem algo na sua mão que facilita, por que eu tenho que ir até a casa do meu amigo, da minha amiga, da minha mãe, do meu pai? Eu tenho um telefone, eu vou só ligar. Não, eu vou só fazer uma videochamada, né? E isso acaba se tornando cada vez mais escasso, mais distante. Né, o vínculo. Minha gente, diz, Thiago. A relação interpessoal no trabalho, que hoje em dia no mundo do trabalho a gente tem que saber trabalhar em equipe. Se a gente não tem essa relação interpessoal, ninguém consegue mais trabalhar em equipe. Se a gente não tem essa relação, a gente não forma mais líderes, como formava antigamente. É verdade. Né? Tudo isso influencia. Ei, minha gente, eu acho que a gente conseguiu contemplar o tema proposto para hoje, né? Agradeço ao ouvinte que enviou a sua sugestão. E aí eu acho que foi massa, acho que foi bem bacana. A gente pode, nos próximos encontros, nas próximas semanas, colocar outros temas também voltados justamente para esse processo de desenvolvimento humano dentro das fases, das faixas etárias, né? Porque aí depois a autora vai trazer, por exemplo, dos 26 aos 30, se eu não me engano, né? Dos 30 aos 60, que aí são outras fases da vida, que vão trazer outras dificuldades, que vão trazer outros benefícios, que aí já chega, por exemplo, a fase de aposentados, né? Será que a gente vai chegar? E outra, em falar de outros aspectos externos também que podem influenciar nessa formação do adulto emergente. Questões de infância, a questão da vida, do aspecto da saúde que o jovem vai levando, né? Tudo isso influencia na formação do adulto. Então, assim, se a gente for falar sobre todos os temas, a gente passa a tarde aqui. Então, e aí vem a construção dos hábitos, né? Os hábitos que os jovens estão trazendo para si, né, que acaba sendo algo muito mais adoecedor em muitas questões. Mas, enfim... Eu quero fechar esse podcast com uma frase que eu li, que eu acho muito interessante, sabe? Nós nunca tivemos uma geração tão bem informatizada, porém, nós nunca tivemos uma geração tão solitária. Então, eu fecho a minha participação do podcast com essa frase, para deixar aí os ouvintes refletindo sobre isso. Show de bola. Arrasou. Quer mandar beijo para alguém? Vou mandar beijo para meus filhos, o pessoal da faculdade, da Universal, o professor João. Peraí, Thiago, não deu para ouvir. Quer mandar beijo para quem?
Eu vou mandar para os meus filhos, para a galera da TO, da Uninassal e para o professor João. Meus filhos, meus pais, meus irmãos, com certeza vão estar escutando nosso podcast. Professor João e a galera de TO, da Uninassal. É um sucesso esse podcast, é um sucesso. Eu vou mandar um cheiro, um beijo para toda a turma. Acho que vão estar ligadinhos. Será que eles vão aguentar ouvir 3 tagarelas falando aqui nessa tarde? Mas é isso. Obrigada, pessoal. Acho que foi ótimo. E a gente pode encerrar por hoje. Foi sucesso. Beijo, 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 beijo.